TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016. Hoje nós vamos entrevistar o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, o médico ortopedista Cipriano Corrêa. E para ajudar nessa entrevista, eu convidei a colega de trabalho aqui da Câmara, a jornalista Larissa de Souza. Boa noite, Cipriano. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Larissa. O prazer é todo meu estar aqui, me colocando à disposição de ambos para essa, que eu espero seja uma produtiva entrevista. Boa noite, Larissa. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, doutor Cipriano. Também estamos aqui para contribuir um pouco aí. Cipriano tem muita coisa para falar, né? Inicialmente eu perguntaria a Cipriano, eu estou sabendo que Cipriano está pensando em voltar à vida pública. Essa decisão já foi tomada, Cipriano, e por quê? Não, essa decisão foi pensada, né? Foi pensada. Realmente isso depende de muita coisa, tá? Há uma oposição muito grande da família, que não quer me ver mais voltar à vida pública, entendeu? É uma série de contingências, de obstáculos que tem que ser vencido. E eu, diante do fato de, hoje, na atualidade política que nós estamos vivendo, eu acho que a vida pública, a escolha dos homens para a vida pública, ela vai ser muito diretamente relacionada com a chamada ficha limpa. E eu acho que quem não tiver ficha limpa, não tente se candidatar, porque o povo não vai aceitar. Isso vai sobrar espaço para os fichas limpas, evidentemente. Evidentemente que isso vai ser muito bom para os fichas limpas, né? Eu diria que era a vez do homem como Geraldo Melo enfrentar novamente aí uma campanha de senador, por exemplo, e até de governador. Geraldo é um homem ainda muito lúcido, muito equilibrado, e ainda tem pique para isso. E o próprio Cipriano que é a ficha limpa, né? Eu, graças a Deus também, a minha vida pública toda, fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado do governo de Garibaldi, e nunca tive o menor problema com a minha ficha. Sempre caminhei retamente, sabendo que o dinheiro público é público, o dinheiro privado é privado. E graças a Deus nunca consegui misturar. Se o senhor retornar, doutor Cipriano, como o senhor está planejando, mas ainda tem que superar essas questões, principalmente internas, como o senhor colocou aí, né? Em qual partido, enfim, já é sondado por algum partido em que o senhor viria a compor? Essa é uma das contingências também que vai ter que ser vista, porque essa reforma eleitoral vai, evidentemente que o principal é a reforma partidária, e ninguém sabe quantos partidos políticos vai ficar. Né? Por exemplo, você tem, pelo que eu sei, há notícias de 12 partidos. 12 partidos, se você for contar, o Rio Grande do Norte, cada um já tem um dono. O PMDB é de um, o DEM é do outro, o PSB é do outro, o PSD é do outro, o PDT é do outro, o PTB é do outro, o PTN é do outro, entendeu? E aí você fica sabendo o que é que vai sobrar. Porque cada um deverá ter, no mínimo, um candidato a deputado federal. Se tiver, cada partido, com essa reforma, acabando-se as coligações partidárias, eu acho muito difícil um partido, por exemplo, fazer 2 deputados federais. Eu acho que no máximo fará um, porque ele terá que atingir o quociente eleitoral. E não vai ser fácil atingir para 2, como era
nas coligações, onde você vê, às vezes, uma pessoa com 90 mil votos, entendeu? Não se eleger e outro com 50 mil votos se eleger. Nós tivemos isso na última eleição, não nessa, mas na outra, onde Paulo Wagner se elegeu deputado federal com, se eu não me engano, 54 mil votos, e outra pessoa teve, acho que foi Rogério Marinho, teve 90 mil votos e não se elegeu. Mas aqui na Câmara recente a gente teve um exemplo semelhante, não numa esfera de poder legislativo diferente, né? A vereadora Amanda Gurgel deixou de se eleger, mesmo sendo a segunda mais votada nessa eleição agora de outubro. Então, essas são razões que têm que ser analisadas, e eu acho que, dependendo exatamente disso aí, eu acho que pode ter espaço e pode não haver espaço. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, mais ou menos assim. Eu vou me candidatar, por exemplo, um partido como o DEM. Lá Felipe Maia encabeça a chapa. Então, logicamente, eu para ter mais votos que Felipe no DEM era muito difícil. Ter mais votos do que Walter no PMDB é muito difícil. Ter mais votos que Rogério Marinho no PSDB, eu não sei. Ter mais votos do que Antônio Jaco, por exemplo, no PTN. No partido do governador, que é o PSD. Aí, por exemplo, tem partidos como o PTB, que eu não sei se vai ter candidato, né? Não sei se vai ter. O PSB também, não sei se vai ter. Se ainda tem o PR, que é de João Maia, né? Então, cada partido, praticamente, os que vão ficar, tem um dono no Rio Grande do Norte. Então, isso aí já é um obstáculo. Mas além da ficha limpa, o senhor acha que o diferencial, além de donos, né, de partidos, como o senhor está falando, não seria também o candidato que melhor demonstre, enfim, e coloque em prática realmente aqueles projetos, enfim, aquelas ações que ele divulga durante uma campanha, um representante que realmente trabalhe pelo povo? Essa não vai ser o grande diferencial pelo que a população está cobrando hoje, principalmente? Também. A minha vida pública toda foi pautada no lado da saúde, né? Eu dirigi um hospital que atendia o povo do Rio Grande do Norte indistintamente, e isso me deu praticamente todas as garantias para eu me eleger deputado estadual e deputado federal, né? Quando muitos diziam que eu não me elegia, e eu sabia do trabalho que eu tinha, então o trabalho vale muito, e eu acho que vai valer muito mais na próxima eleição. Aliado ao trabalho que alguém possa demonstrar a capacidade de realizar com a sua ficha de integridade moral e tal, eu acho que isso vai ser muito importante. Então, além disso, Cipriano, o trabalho que você desenvolveu na Assembleia Legislativa, não é, que deve ter muitos projetos importantes aprovados no seu tempo, você poderia citar alguma coisa? Olha, eu, como disse na outra entrevista que dei na TV Assembleia, eu nunca fui um deputado de projetos assim só para fazer número. Os meus projetos eram tipos, por exemplo, no governo de Geraldo, foi eletrificada toda a Serra de Santana. Cisternas, o maior projeto de cisterna. De grande alcance social. De grande alcance social. Então, aquilo ali na minha região, eu consegui tudo. Consegui colocar praticamente uma cisterna em cada casa lá na região do semiárido, lá no Sertão Brabo, como a gente chama. E a eletrificação da Serra de Santana todinha, que era uma reivindicação muito antiga, também foi feita. Então, esses projetos do lado social, ou tá aqueles projetos que eu não sei como é que leva o nome hoje, que você levava financiamento para pequenas rendas, esse projeto do Banco Mundial, que você pegava, fazia casas de farinha, um núcleo para costuraria, entendeu? Tudo isso eu fazia muito. Então, esses eram os meus projetos, eram os projetos onde você visse algum resultado na ponta, no final. Projeto só para dizer, não sei o quê, projeto para fazer alguém cidadão, não sei, essas coisas eu nunca participei. Porque isso para mim não funciona. O que funciona é o trabalho que chega... Título de cidadania deu algum? Eu acho que eu me lembro, não. Não, que eu me lembro, não. Agora, aqueles projetos que chegavam à ponta, que chegavam lá na casa do pobre, lá no interior, com a água, com um pouco de alguma coisa para a renda, tá entendendo? Eletrificação rural, que era um grande anseio da maioria do interior do Rio Grande do Norte, era a eletrificação rural.
Hoje o Rio Grande do Norte praticamente é todo eletrificado. E a minha região era muito pobre, mas no governo de Geraldo foi o maior projeto de eletrificação da região central, foi o do Cipriano, governo de Geraldo. eu sou testemunha da sua atuação lá na Assembleia, eu já acompanhava os trabalhos da Assembleia Legislativa no seu tempo, e eu queria que você relatasse aí como foram os debates, quais os parlamentares que mais se destacavam. Eu me lembro muito bem que você teve uns debates acalorados com o deputado Zé Décio. Olha, no governo de Geraldo, eu ocupava a vice-liderança. Quem era o líder? O líder era o deputado Paulo de Tarso. Merecidamente era o deputado Paulo de Tarso. Quando o deputado Paulo de Tarso afastou-se da liderança do governo e do PMDB, eu fiquei. Mas os embates, eu digo sempre, viu, Piero e Larissa? No governo de Geraldo, eu nunca vi um calor tão grande como naquela época. Naquela época, a oposição era brava. Tinha homens competentíssimos que eu reconheço na oposição, homens como Getúlio Rego, como Leônidas Ferreira, em saudosa memória, entendeu? Como José Adécio, entendeu? Como o velho Nelson Queiroz, pai do deputado Nelson Queiroz, e depois o deputado Nelson Queiroz. Esse povo, esses deputados, eram muito aguerridos. Tinha os deputados moderados, como Gastão Maris, como o deputado Kleber Bezerra, entendeu? Agora, tinha a turma quente, tinha essa turma da oposição, tinha Amaro Marinho, que era quente também do nosso lado, entendeu? Amaro era quente também do nosso lado. E eram embates muito grandes. E o mais forte que teve foi, na minha opinião, foi um meu com o deputado Zé Décio, que era meu amigo, foi meu amigo e é meu amigo e nunca vai deixar de ser, porque o deputado Zé Décio, eu conheço ele desde o tempo. Também aguerrido, né? Aguerrido, forte. Tem um espírito assim muito como o meu, de não levar desaforo para casa, essas coisas todas, entendeu? E como a gente chama daí, eu só chamo ele Dedé, ele só me chama de Piano, que é o apelido lá de Santana, entendeu? E o dele de Pedro. Então a gente combateu, era uma causa que ele em cima do governo de Geraldo, e eu tive que dar uma freada nele, né? Aí deu uma freada. Outra dupla que discutiu muito lá, assim, calorosamente, Cipriano, foi Nelton Queiroz e Ronaldo Soares, que eu me lembro muito bem. Exatamente. Eles debatiam muito a questão do Vale do Açu, o Ronaldo e o velho Nelson. Mas o velho Nelson Queiroz, ele era muito radical, mas não era um homem de discursos de arrobo. Ele falava calmo, mas dizia as coisas mais contundentes possíveis contra o governo. Doutor Cipriano, o senhor comentou que dentro da sua atuação e até pela formação do senhor, que é médico, ortopedista, mas que atuou muito pela saúde pública, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia, enfim, se recorda da situação pública, da saúde pública naquela época com a situação atual, né? Que parâmetros o senhor faz nesse veja período? só. Como é que o senhor analisa? O SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi implantado no governo de Geraldo Melo. Ninguém sabe a importância que o governo de Geraldo Melo teve para esse Estado. Porque Geraldo entrou no governo, naquela época ainda, 1987, uma seca verde terrível, entendeu? Onde choveu, mas não fez nada, nem de fazer um pouco a pastagem, não teve cultura nenhuma de feijão, de milho, nada, e nem fez água, quer dizer, era uma seca terrível para o momento. E isso em 87. 87, então, os rendimentos do Estado eram muito poucos. O rendimento do Estado veio melhorar depois de 88 da Constituinte, onde foi criado o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, e aí as transferências constitucionais eram presentes todo mês. E aí melhorou muito a situação, não só do Estado, como do município. Então, naquela época, por exemplo, a saúde, como foi implantado naquela época, logo após a Constituinte, foi em 88, aliás. Então, por exemplo, um médico naquela época ganhava talvez 3 vezes o que ganha hoje, naquela época. Entendeu? E o Sistema Único de Saúde, ele foi o Hospital Valfredo Gugel, era todo mundo que dizia, se me acidentar, me leva para o Valfredo. Porque lá ele sabia que no Valfredo tinha uma equipe de médicos de plantão, tanto na área da ortopedia, como na área de anestesia, cardiologia, neurocirurgia. Então, o secretário de saúde era Pedro Melo, que faça justiça,
ele deu todas as condições para os hospitais do Estado funcionarem. E a classe médica também bem remunerada, e isso eu tive a minha contribuição em ajudar. E, ao mesmo tempo, na parte de assistência, quer dizer, eu sempre assisti ao povo que me procurava, porque o grande problema que você vê hoje, você pediu a comparação, é que hoje ninguém sabe o número de indigentes que tem hoje morrendo por falta de assistência. Ninguém sabe, mas acontece todo dia. Todo dia acontece, é um desastre que está acontecendo com a saúde do Rio Grande do Norte. Na minha época, entendeu? Por exemplo, o ITOD fazia, em média, 600 cirurgias por mês de ortopedia. Depois que o ITOD fechou, esses doentes não foram... Aí tem só o Hospital Memorial atendendo, que naquela época já atendia, e o Hospital Médico Cirúrgico. Só que o ITOD fechou e o médico cirúrgico fechou também para esse lado de ortopedia. Ficou só o Hospital Memorial e criaram um atendimento no Hospital de Euclésio. Ou seja, a demanda não está sendo atendida nem pela metade. Então tem gente, pacientes idosos com fratura de quadril, de colo de fêmur, fraturas transtrocantelianas, esses pacientes, se não forem operados em no máximo uma semana, a maioria não sobrevive, se for um pouco desnutrido. Então, todo esse paciente, esses ainda, alguns são operados, os outros morrem por falta da cirurgia. E os mais novos, que quebram um braço, uma perna, eles mandam para casa e diz, aguarde o chamado. Então, essa é a situação hoje do Rio Grande do Norte, da traumatologia. Agora, eu disse e estou com um projeto e vou apresentar ao governador. Vou apresentar um projeto onde ele acaba com essa situação do doente traumatizado. Porque é só transformar o ITOD no hospital que ele era. Era só transformar o ITOD para fazer cirurgia de ortopedia. Eu queria ver o ITOD fazendo, no mínimo, 300 cirurgias por mês de traumatologia de alta complexidade. As cirurgias que não estão sendo feitas hoje. As cirurgias do idoso, principalmente. Eu queria ver se ele estava com esse problema do Rodrigo. Você acha que o modelo hoje que o Rui Pereira funciona no prédio onde foi o ITOD não? O Rui Pereira hoje não é ideal? Um hotel de diabético. As famílias deixam os doentes lá. Tem doente no Rui Pereira, se você for fazer a investigação, tem doente lá com mais de um ano internado. Que gestão é essa? O paciente que precisa ser revascularizado por um pé diabético, a cirurgia, ele passa 2, 3 dias no hospital, pronto, acabou-se. Mas, Cipriano, eu não sei que eu desaprendi a medicina. Eu queria pedir permissão para fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 7h50 da noite. Os nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca! Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você. Até lá! A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o ex-deputado e médico ortopedista Cipriano Corrêa. Vamos retomar aquele assunto, né, Larissa, do problema da saúde, que é um problema recorrente. É
Verdade, da saúde pública e como o doutor Cipriano aqui bem citou, foi dono do Hospital Itorne, é médico ortopedista. Queria que o senhor... Foi dono não, sou eu. É dono, né? Perdão. Porque hoje o prédio está arrendado ao Estado. Mas eu queria também que o senhor fizesse uma análise dessa dificuldade também do setor privado, né, na área da saúde, que hoje a gente vê o Hospital PAP também, que fechou as portas para o atendimento, dificultando aí né, o acesso para as pessoas que, mesmo para quem tem plano de saúde, também encontra dificuldade na hora de buscar atendimento. Né? Qual é essa dificuldade enfrentada pelo setor privado? É porque está muito dependente, por exemplo, do SUS? Não, por exemplo, você colocou aí, vamos para os exemplos, né? Por exemplo, o Itorne, ele trabalhava com 90 e tantos % do SUS. E, na realidade, o que é que acontece? O hospital, quando ele é construído, por exemplo, o caso do Itorne, ele foi feito por gente que não tinha o dinheiro para construir o hospital, tinha que ter financiamento e tal. E essas coisas, vai se pagando o financiamento e os recursos pagos pelo SUS, eles não dão para esse tipo de realização hospitalar. O que é que acontece? Aí vai se pagando o empréstimo, deixa de se pagar o imposto, e vai assim, paga o imposto uma hora, outra hora não paga, porque a prioridade é aos funcionários e os insumos para a manutenção, senão você não funciona com o hospital. E o cabo que vende o oxigênio, ele não espera, quem vende o remédio não espera, quem vende o anestésico não espera. Então começa a dificuldade e tal. No Itorne teve também uma questão política que prejudicou muito o hospital. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Itorne teve uma época que tinha 3 deputados. Eu, deputado federal, Neto Corrêa, meu irmão, deputado estadual, e Arnaldo Abreu, deputado estadual, que era o sócio também. Isso prejudicava muito, porque não se podia fazer uma gestão muito profissional, tal. E aí, começou e tal, e com muita dificuldade e tal, e chegou a hora que a gente teve que resolver se continuava. Para continuar, os sócios tinham que entrar com dinheiro, não quiseram entrar, e então resolveu-se fechar e se alugar para o Estado, foi o que foi feito. Agora, com relação, por exemplo, o PAP nunca trabalhou para o SUS, né? O PAP não trabalhou. Mas as grandes dificuldades, porque vem a questão dos planos de saúde. O plano de saúde não paga o suficiente para se manter o tal. Então, eles angustiam o hospital. Seria uma comparação, então, com o SUS, né? Se quem depende do SUS reclama da tabela, no plano de saúde é a mesma coisa. Mesma coisa. É um SUS oficializado particular, entendeu? Então, o que é que acontece? Aí vai entrando nas mesmas dificuldades. Vai havendo dificuldades, começa a deixar de pagar imposto, começa a fazer a dívida, aí finda naquilo que fecha, que não consegue mais pagar a folha de pagamento. Aí, quando não consegue mais a folha, aí não tem mais apelo, certo? Agora, tem casos também o seguinte, porque quando se reagiu e se implantou também um novo regime administrativo, também deu certo. Porque, por exemplo, eu vou citar 2 hospitais em Natal que estão plenamente bem com relação à situação socioeconômica, que é o Hospital São Lucas e o Hospital do Coração. São 2 hospitais que não devem, são rentáveis, estão funcionando a pleno vapor. Por quê? Porque lá tem uma administração, como a gente chama... Tem gestão, né? Gestão de mão de ferro. Entendeu? Que é elogiável. Não adianta o hospital hoje, você não pode dispensar um pedaço de esparadrapo. Se não cobrar, aquilo ali começa a entrar no custo e aquilo vai aumentando e chega uma hora que você não tem condição mais. Então, esse é o exemplo. Por quê? Porque os hospitais são subfinanciados pelos planos de saúde. E você sabe que não existe mais doente particular. 100% hoje, todo mundo tem plano de saúde. Qualquer pessoa que seja considerada rica em Natal tem plano de saúde. Tem plano de saúde. O senhor acha que isso pode ser, do ponto de vista do plano de saúde, no caso, dos planos, uma estratégia para deixar aos poucos o atendimento nesses hospitais referenciados e criarem os próprios hospitais, assim como a Unimed abriu recentemente? Veja só, né, não é bom, ele sabe que não é bom para eles. O custo da Unimed é maior que nos hospitais privados.
que eu saiba, o custo hospitalar da Unimed, o custo dele é muito maior do que o Coração, do que o São Lucas, entendeu? Mas eu não sei como é que isso vai continuar, porque cada vez mais os planos de saúde tentam sufocar os hospitais. Todos, sem nenhuma exceção. Todos. Cada dia, eu digo porque eu vivo envolvido com isso, que eu tenho empresas que fornecem para plano de saúde. E é assim, cada dia eles tentam sufocar cada vez mais. Cipriano, a gente não poderia terminar essa entrevista sem falar na questão nacional, né? Eu queria que você opinasse aí sobre o governo Temer, sobre as expectativas que você tem com relação ao governo, sobre algumas medidas que estão sendo tomadas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que é um caso bastante polêmico. Olha, mas antes de eu fazer essas colocações que você está me solicitando, quando você fez a questão, eu não terminei sobre a explicação da questão da saúde no Estado. Olha, a gente não pode, e você sabe, Pedro, que eu acho que eu já lhe disse, a gente tem que ser correto, a gente não pode querer mentir, não pode... É o seguinte, por exemplo, o governo, essa situação que está aí, o governo não quer, não. Governo nenhum quer atrasar a saúde. Ninguém quer, Robson não quer isso, não. Eu sei, eu conheço o Robson. Entendeu? Ele é bem intencionado. Ele não quer isso, não. Agora, não tem uma coisa que ele sabe e está procurando, é difícil, mas ele está procurando e não tá, me parece que não está encontrando, é dinheiro para financiar a saúde. Que ele não, a saúde precisa. Hoje, a saúde pública do Estado, hoje, mais ou menos assim, ela precisa de 40 milhões por mês para funcionar mais ou menos dignamente, e ele não está conseguindo passar 20. Então, isso, se ele tivesse os 40, ele passava, eu tenho certeza que ele passava. Agora, precisa também ele ajustar a gestão, ajustando, na minha opinião, algum tipo de gestão, entendeu? Que eu vejo, a judicialização da saúde está um negócio sério. Por exemplo, eu vou dizer, às vezes a saúde paga por uma prótese de quadril, que é uma cirurgia de alta complexidade, o Estado paga. Quando paga o material, o médico, o hospital tal, o Estado às vezes gasta 100 mil reais. Sabe com quanto essa cirurgia seria resolvida num hospital como o Itone? No máximo com 10 mil reais. Ele paga 150 mil. Dá para fazer 15, ele está fazendo um com dinheiro. Eu digo que eu vejo isso todo dia. Um material que custa vamos dizer, um material que custa 10 mil reais, o Estado paga 20, paga o tal. Por quê? Porque para o Estado, o pessoal que vai vender já acha que tem... Sobrepõe o preço. Sobrepõe o preço, já com medo até do atraso. Então, falta o quê? Falta aí exatamente aquela história. O Estado, na minha opinião, a coisa que mais aflige hoje os corredores do Valfredo Gugel é o trauma. O Estado precisa de colocar leitos de trauma, tipo um hospital de trauma, imediatamente para resolver o problema. Tem como fazer? Imediatamente tem. Hospital Itone, Hospital Rui Pereira hoje. Se pegar ali, entendeu? Se faz 300 cirurgias por mês. Ele gasta, talvez não gaste, o que ele está gastando hoje com 10 ou 20 cirurgias. Mas respondendo ao questionamento de Pinheiro... Sim, aí a questão nacional, Pinheiro, é muito preocupante. Muito preocupante. Olha, aquele Congresso Nacional, eu conheço alguns homens que foram meus colegas lá, que ainda estão lá. São homens de direito, né? Entendeu? Eu conheço homens do PSDB, conheço do PMDB, conheço do DEM, conheço, entendeu, vários homens de bem que estão lá. O nosso Rio Grande do Norte, todos, na minha opinião, são homens de bem que estão lá. Entendeu? Todos, tanto os senadores como os deputados, todos são homens de bem. Agora, o comando das casas é que tem exatamente, quer dizer, você teve há pouco tempo Eduardo Cunha e agora Renan Carreiro, que por sinal eu soube que foi afastado há pouco tempo do comando do Senado Federal.
Não sei se é verdade, notícia de primeira. É verdade? a informação Foi verídica. informado. Decisão Então, do tudo isso STF. preocupa, porque isso, de qualquer maneira, gera uma certa instabilidade. E essa questão da política nacional, a questão da crise nacional, ela tem afetado seriamente a economia, o setor produtivo, entendeu? Claro. Todo mundo com o pé atrás, Larissa. Todo mundo com o pé atrás, com medo de investir, ninguém sabe o futuro. Sobre o presidente Michel Temer, homem direito, homem íntegro. Eu convivi com o presidente Michel Temer na Câmara, ele foi presidente quando eu era deputado. É um homem íntegro, um homem de direito, não conheço. Agora, é aquela história, como dizia os nossos antepassados lá na política do interior. Político, quando tem defeito, a gente arranja e bota, né? Querem colocar defeito em Michel Temer, isso, aquilo ou tal. Isso aí é outra coisa. Mas ele está bem intencionado. É tanto que ele não quer mais ser candidato a nada. Como ele disse, se eu terminar esse meu período de transição e deixar o país nas condições de pleno funcionamento das instituições, eu estou satisfeito. Então, precisa que alguém ajude ele para ele terminar esse período. Agora, a situação nacional é muito preocupante. Preocupante porque, graças a Deus, nós estamos numa estabilidade democrática muito grande, onde as instituições estão funcionando, o Poder Judiciário está funcionando com liberdade, o Poder Executivo está funcionando e o Poder Legislativo precisa fazer a parte dele. E não tentar fazer aquilo que quis fazer naquela madrugada tenebrosa do acidente com a Chapecó. Tá bom. Chapecoense. Eu queria, estamos no final do programa, viu, Cipriano? Eu queria agradecer a sua presença aqui e a Larissa também, e dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com o programa Pensando Bem. Boa noite, Cipriano. Boa noite, Pinheiro, muito obrigado. A Larissa, muito obrigado também. E só eu espero que você me botou numa boca de fogo danado, essa história de candidatura minha. Eu tenho certeza que a minha mulher, chegar em casa, ela talvez vai me bater. Boa noite, Larissa. Dialoga, boa noite. Um prazer mais uma vez estar Até aqui. segunda-feira. TV Câmara, a TV do povo de Natal.